estava conversando com a professora sobre a questão da evolução do direito, né? E a confluência do direito com a história da teologia, a história das religiões. E ela pediu que a gente preparasse aqui uma apresentação rápida sobre os pontos em que o direito conversa com a teologia, os pontos em que o direito não conversa com a teologia, né? Qual a contribuição da teologia para o direito, em quais pontos o direito começou a andar de forma independente, e eu espero que seja engrandecedor para todos nós. Eu sou formado em teologia e em gestão pública, então vou estar falando de algo que eu tenho conhecimento acadêmico, não com uma apresentação puramente confessional, mas algo acadêmico, algo que eu aprendi na faculdade. E vocês estão livres para discordar, para concordar, eu só peço o respeito de todos, beleza? E se apresente, por favor. Meu nome é Eliezer, tenho formação teológica também, formado em secretariado executivo. Eu atuo como vice-pastor numa igreja Assembleia de Deus e nos formamos juntos também em teologia, e a parte nossa que a professora pediu, ela é apaixonante para a gente, nós gostamos da teologia, Bíblia, nossa regra de fé e prática. Então, fazer um paralelo entre o direito que nós também gostamos com aquilo que nós cremos vai ser desafiador para nós. Qual graduação vocês são, mano, em teologia? O nosso diploma saiu na Faculdade Evangélica, na 910. Nós fizemos na Faculdade Batista Central. Ok? Então vamos lá, gente. Nós vamos focar em 3 temas principais, tá? O primeiro tema é a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, aquilo que nós chamamos de lá no Antigo Testamento, a Torá, e o direito. O segundo ponto vai ser Jesus, o legislador. Nós vamos ver que Jesus trouxe uma bagagem legal muito interessante. Você vai disponibilizar para a gente? Sem problema, posso enviar, tá? E o terceiro ponto é a reforma protestante, a sua contribuição para o pensamento filosófico, sociológico e para a questão do iluminismo, ok? Então os objetivos são identificar as confluências e relações entre a teologia e o direito ao longo do tempo. E aí o conteúdo, a lei mosaica e o direito, Jesus o legislador, e o terceiro ponto que ele fez uma apresentação à parte, que é a questão da reforma e a contribuição da reforma protestante para a formação do pensamento à época da Idade Média. Lei mosaica e o direito. Contemporânea ao Código de Hammurabi, a lei de Deus, vou chamar assim a lei mosaica, porque está nos 5 primeiros livros da Bíblia, o meio de Moisés trouxe uma série de inovações, as quais persistem até os dias de hoje. E aí nós vamos ver que muitos conceitos que são utilizados no direito hoje têm origem lá atrás. Um exemplo deles, a questão do adultério, a questão do casamento em si, as relações patriarcais, elas têm fundamento lá na lei de Moisés. Vamos abordar algumas dessas questões à luz do direito e das relações sociais. Só que quando a gente fala de regra, quando a gente fala de norma, quando a gente fala de algum tipo de regramento, nós temos que confiar na fonte. E aí nós vamos ver se a fonte é confiável ou não, porque os escritos bíblicos, né, ou seja, a Bíblia, os escritos bíblicos, são a fonte utilizada na teologia. Mas será que essa fonte é segura? Será que essa fonte tem credibilidade? Será que essa fonte de fato pode ser confiável? Porque a gente escuta muitas pessoas dizendo, mas a Bíblia foi mudada ao longo da história, nos 1000 anos de trevas da Idade Média, do ano 500 ao ano 1500, em que a Igreja Católica governou com poder de Estado, com poder de regulamentar, com poder de punir. Será que esse texto não foi alterado? Será que há contradições nessa fonte? E eu queria trazer algumas informações preliminares sobre a fonte, que é a Bíblia. Quando se fala de teologia, a fonte é a Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, em um período de aproximadamente 1600 anos, em lugares diferentes. E aqui eu aprendo algo interessante, porque se eu chego para o Oscar e falo o seguinte: Oscar, ontem aconteceu comigo o seguinte, eu estava andando no meu carro e faltou gasolina na W3, era por volta de 8 da noite, estávamos eu e a minha esposa. E amanhã o Oscar chegar para o Eliezer e falar, Eliezer, o Hélio estava... E depois o Eliezer chegar e falar para a Lisandra, e depois chegar... Na quinta pessoa, a história vai chegar totalmente diferente. É ou não é? Sem fio. É? Sem fio. Sem fio.
O que é interessante na Bíblia é que são autores diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. Mas o pensamento teológico é o mesmo. Isso é algo interessante. Isso é algo para que nós pensemos se de fato há confiança, porque são pessoas em lugares diferentes com a mesma linha de pensamento. Outra coisa, nível de criticidade. Se nós pegássemos a história hoje, o livro de história que nós aprendemos, Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo, Isabel, a rainha de Castela, se nós pegarmos a questão ali da Inglaterra, os manuscritos históricos, e submetermos esses manuscritos históricos ao mesmo nível de crítica que a Bíblia sofreu ao longo da história, nós não tínhamos história confiável. E se nós pegarmos a Bíblia e submetermos a Bíblia ao mesmo nível de crítica que esses livros de história sofreram, ela seria considerada a fonte mais segura de história, ou do ponto de vista histórico, que a humanidade tem. Porque a régua de medida de críticas são diferentes. Para a história nós submetemos uma medida de crítica para a Bíblia, para os escritos da Bíblia, se submete uma outra medida de crítica. Então, se nós colocarmos na mesma balança, a gente vai ver que a fonte é confiável. Nenhum livro foi tão perseguido, né? Nós sabemos que durante as civilizações a Bíblia foi queimada e se tentou por diversas vezes extinguir ou extirpar a reprodução desse texto. Contém o que por muito tempo foi a Constituição dos Hebreus. Olha que coisa interessante. Atualmente Israel, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados de Pentateuco, eles funcionaram por muito tempo como a Constituição do povo hebreu. Ali você tinha regras jurídicas, regras civis, regras morais e regras religiosas. Era a lei escrita e que tinha que ser cumprida por aquela nação. Então, por muito tempo foi a Constituição que regeu as regras sociais, jurídicas e penais desse povo. Então, algumas informações preliminares sobre a fonte, ok? Prisões na época da lei mosaica, né? Na Bíblia não existe provisão para cadeias, nem como instrumento de punição, nem como meio de reabilitação. A cadeia era apenas um local onde o criminoso era colocado até que se efetivasse o julgamento devido. Em Números 15, 34, nós lemos: e o puseram em guarda, porque não estava declarado o que se lhe devia fazer. A prisão como evolução no direito punitivo, ela surge com o direito canônico na Idade Média. Então, a questão do enclausuramento só vai surgir com o direito canônico. E aqui eu preciso fazer uma ressalva etimológica. Direito canônico é um erro acadêmico que muitos falam. Por quê? Porque cânon, a palavra cânon, vem de kene, que significa régua de medir. Então, o que é canônico? É aquilo que está dentro da régua. E na teologia, o canônico é aquilo que é bíblico. Então, quando eu falo direito canônico com regras que não estão na Bíblia, isso se trata de um erro etimológico. Então, ali era direito religioso, não direito canônico, porque o direito canônico, para ser canônico, ele tinha que expressamente estar fundamentado nas Escrituras. Mas o que se chama hoje de direito canônico foi o que fundamentou a questão das prisões. As prisões começaram a surgir como meio de enclausuramento para que delas gerasse confissões de crimes cometidos, principalmente na época da Idade Média, com a Inquisição, né, instituída pela Igreja Católica, ok? Então, sim, na lei mosaica não existia prisões. O que era feito é que aquele que era acusado era colocado em guarda até que se julgasse e que se decidisse o que seria feito com ele, mas isso bem rápido. Mas existia pena de morte? Existia pena de morte. Nós podemos tocar nesse ponto já já. Dessa forma, não encontramos na palavra de Deus o conceito de enclausuramento como remédio, ou a perspectiva de reabilitação através de longas penas da prisão, e muito menos a questão de proteção da sociedade, através da segregação do indivíduo que nela não se integra, ou que contra ela age. Isso vem surgir na Idade Média, por volta do século 13, 14. Princípio penal apresentado pela lei mosaica. Qual é o princípio penal apresentado pelo Código Mosaico? O princípio penal que encontramos na Bíblia é o da restituição. Esse é o princípio penal utilizado. Levítico 24, 21 diz: quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem, assim lhe fará. A restituição ou retribuição era sempre proporcional ao crime cometido.
Então, inclusive, a pena de morte funcionava como uma restituição ou uma retribuição ao crime que foi cometido. A gente pode aprofundar um pouquinho sobre a questão da pena de morte lá na frente, tá? Assim lhe fará, aquele que matou uma pessoa vai ser morto, se ele fará com ele o que ele fez, né? A questão da pena de morte, tá bom? Então o princípio é o princípio da restituição financeira ou na mesma medida do crime, se a restituição financeira não for possível. Para os casos de furto, a lei civil bíblica prescreve a restituição múltipla. Para os casos de furto, a restituição é múltipla. Vejamos em Êxodo 22:4. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, seja jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então aquele que furtava e na mão dele, em flagrante, fosse encontrado o objeto do furto, esse teria que restituir em dobro. Ele não restituía só aquilo que foi furtado, ele restituía 2 vezes o que foi furtado. Mas tem um detalhe, se esse furto, né, nos casos de furto de propriedade que representa o ganha-pão ou meio de subsistência do prejudicado, a Bíblia prescreve a restituição de 4 ou 5 vezes o que foi furtado. Assim lemos em Êxodo 22:1. Se alguém furtar boi ou ovelha e degolar ou vender, por um boi pagará 5 e pela ovelha 4. Por que isso? É o texto tentando garantir um meio de subsistência daquelas pessoas. Olha, se você furtar algo de alguém, você vai ser restituído 2 vezes, mas se for um ganha-pão daquela pessoa e ela passar fome por causa do seu furto, você vai restituir 4 ou 5 vezes. Então nós vemos aqui a observância, a proporcionalidade, tendo em vista o dano causado ao prejudicado. Então você tinha uma observância proporcional ao dano. Então se eu tinha um dano que não afrontava diretamente o meio de subsistência, a restituição era de uma forma. Afrontou a subsistência, opa, o dano foi maior. Proporcionalmente, a restituição vai ter que ser maior também. Em todas as instâncias, o direito de defesa de sua propriedade era um direito concedido e salvaguardado. Como vemos em Êxodo 22:2. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. É como se um ladrão entrasse na sua casa e você matasse esse ladrão por algum motivo, você não seria culpado porque ele estava invadindo a sua propriedade para te furtar. Então o direito à propriedade é salvaguardado desde... Gente, isso aqui é 1.600 anos antes de Cristo. Legítima defesa. Nós estamos falando de um texto de 3.600 anos atrás. Olha que coisa extraordinária, quando nós vemos os princípios instituídos por um texto há 3.600 anos atrás, que se aplicam até os dias de hoje, né? Aqueles que furtavam alimentos para satisfazer a fome, deviam ser tratados com clemência. E aqui eu faço uso da palavra que o Oscar disse, eu falei princípio da bagatela, ele disse não, é uma clemência, né? De fato é uma clemência, por quê? Porque ele vai ter que restituir. Mas mesmo assim persistia a obrigação de restituir 7 vezes o alimento que furtou do legítimo dono. Por que ele tinha que restituir, gente? Porque o próprio texto dizia e resguardava as pessoas que não tinham o que comer. O que o texto dizia? Dizia o seguinte, olha só. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Por quê? Porque o fruto dos ramos que sobrarem são para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando vindimares a tua vinha, as uvas, não voltarás a rebuscá-la. Por quê? Porque para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isso. Se você tem uma vinha, uma oliveira, e você balança a oliveira, aquilo que caiu é seu, mas você vai deixar o lá de cima para aquele que não tem de onde tirar. Então, havia uma prescrição na lei para que aquele que fosse dono de uma propriedade alimentar, ele se preocupasse com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. E nós precisamos nos transportar para a época para entender o que é um estrangeiro, um órfão e uma viúva. O estrangeiro tinha restrições legais.
e dentro da sociedade. O órfão, ele não tinha nem pai nem mãe, e se você lembrar, dentro do judaísmo, a herança é patriarcal, é fulano filho de ciclano, que é filho de ciclano. Então não é o Ivan, é o Ivan filho de fulano. Então quando um homem se tornava órfão, uma criança se tornava órfã, ela perdia a referência, ela perdia ali a sua ascendência, né? E a viúva, então, nem se fala, né? Nem se fala. Então, o texto prescrevia que algo tinha que ser deixado para essas pessoas para que elas não passassem fome. Então, não cabia o furto. Por quê? Porque existia, né, um amparo do texto. Eu posso até dizer que uma prescrição social para que aquelas pessoas, né, não passassem fome. É por isso que quando furtava, ela tinha que restituir 7 vezes aquilo que ela furtou. Interessante, né? Vemos então que é apenas um exame superficial das diretrizes bíblicas e um confronto destas com as opiniões que agora surgem mostra sabedoria nem contrária. Já milênios antes de Cristo, a Bíblia determinava punições pecuniárias que o homem a elas hoje chega, baseado na contestação empírica de que outras medidas não são tão eficazes. Muitos dos princípios encontrados naquela sociedade agrária, entretanto, são eternos e válidos até os dias de hoje, e merecedores de nosso exame e estudo. Juristas cristãos muito poderiam contribuir para o aprofundamento desse tema, e aqui eu faço um adendo dizendo que falta um pouco de material que vincule o direito à teologia, algo que sempre caminhou junto, porque se nós olharmos grandes cientistas, eles estudavam os textos sagrados para entender a Deus. A ciência funcionava para entender a Deus. A gente fica achando que questões de teologia e de fé, em função da secularização que nosso tempo vive, questões de fé são questões de proselitismo. E não é proselitismo. Galileu Galilei estudava astronomia para entender a Deus. É tanto que ele disse que a matemática foi o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Isaac Newton era teólogo. Copérnico era teólogo. Leibniz, que estudou a derivada e a integral junto com Newton, era teólogo. Pascal era teólogo, o criador da técnica da pasteurização, Pasteur, era protestante, o fundador da Cruz Vermelha era protestante. Então nós vemos homens que se debruçavam no meio acadêmico, não com proselitismo, mas também não descartavam como a sociedade atual descarta, e evita todo tipo de discussão baseada na teologia nos bancos acadêmicos, né? Então nós vamos agora ver alguns princípios. Eu fiz um panorama geral sobre algumas abordagens do direito à época e o direito de hoje, e agora nós vamos tratar alguns princípios instituídos nesse códice, nesse texto escrito há 3.600 anos atrás. E o primeiro princípio é: Deus resguarda o devido processo legal. Ora, um tema que nós escutamos com tanta familiaridade hoje dentro do meio acadêmico, devido processo legal, né? Isso é de 3.600 anos atrás. E olha só, cidade de refúgio. Primeiro registro documental trazendo distinção entre dolo e culpa. O primeiro registro documental da história hoje que faz distinção entre dolo e culpa é a Bíblia. Olha que coisa interessante, vamos acompanhar aqui. O que dizia esse texto? Dizia o seguinte, está lá em Números 35, 9 e 15. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade de refúgio. Eu vou explicar para vocês o que é cidade de refúgio. Para que ali se acolha um homicida que feria alguma alma por engano. Olha só que interessante. Aquele que matava com dolo, ele sofria a pena de morte. A lei era essa. Aquele que matou com dolo sofria a pena de morte. Aquele que matou por culpa, por engano, ele tinha que ser colocado em uma cidade, e a lei dizia que tinham que ter 6 cidades de refúgio. E o que são cidades de refúgio? São cidades preparadas para que aquele homicida que matou por culpa e não por dolo seja colocado nessa cidade, até que um juiz legalmente constituído julgasse a causa e não houvesse vingança por parte dos parentes da vítima.
Olha que coisa interessante, está sendo resguardado o devido processo legal e a distinção entre dolo e culpa para aquele que cometeu um homicídio. Então a cidade de refúgio funcionava para isso, e eram seis cidades em que aquele que matava alguém por engano era colocado ali até que fosse julgado, né? Estas cidades serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que seja apresentada a congregação para julgamento. Serão por refúgio até estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro. A cidade de refúgio serviu também para o estrangeiro. Neste ponto, judeus ou hebreus e estrangeiros tinham os mesmos direitos. E para que o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Né? Princípios são utilizados no direito penal hoje. Homicídio doloso, homicídio culposo, já existia distinção na Bíblia. E manter a integridade também, né? Manter a integridade da pessoa, para que o vingador não viesse, ou um familiar viesse e acabasse tirando a vida daquela pessoa. Deus orienta como deve ser aquele que julga, professor. Isso aqui tem tudo a ver com o que nós estávamos conversando hoje na aula. Enquanto as colocações são de que